Bom dia, paz. Bom dia. Eu mandei o link lá, daí saiu aqui e mandei de novo. Paz do Senhor, bom dia. Bom dia, bom dia. Como estamos indo? Deixa eu arrumar aqui. Dia 4. Tá todo mundo firme e forte no jejum? Firme e forte, sem comer as coisas gostosas. Ontem fui no aniversário, não podia comer bolo, que pena, né? Só fiquei olhando o bolo e imaginando o sabor do bolo. Ô, luta, não? Desde segunda-feira, falei pra vocês que ia brotar bolo. Brotou bolo já na segunda-feira já. Segunda-feira tinha gente... Não, desde o primeiro dia, quer dizer, né? Desde o primeiro dia do jejum, os bolos estão sendo brotados. Só porque eu não posso comer. Gente do céu, não. É assim mesmo. É pra ver assim, é pra matar a carne. É pra ver se nós estamos fortes mesmo. Só comi meu ovo. Em pleno aniversário, lá comendo ovo. Lá, recusou 2 aniversários também. É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos, né? Esperar mais um pouquinho para a turma entrar. Dia 4, quando os recursos terminam, hoje nós vamos ler a leitura bíblica de 1 Reis 17, do 8 ao 16. Amém? Se você já quiser preparar seu caderninho aí, a sua Bíblia, para a gente colocar algumas anotações, o que Deus falar com nós. Amém? Cadê o povo hoje? Sabadão, não querem acordar cedo, né? Tem que renunciar ao soninho de sábado. Vamos lá então? Senão demora muito, daí a live fica muito extensa. Amém? Vamos orar, vamos pedir direção do Espírito Santo para Ele que possa falar em nosso coração e que essa palavra entre dentro de nós. Pai amado, Pai querido, estamos, Senhor, aqui entrando na Tua presença, Pai. Estamos aqui mais um dia, nesse dia 4 de 40 dias de milagres, Senhor. Querendo, Senhor, que o Seu sobrenatural sobre as nossas vidas, que o Senhor fale, Senhor, diretamente nos nossos corações e que o Senhor quiser que eu fale a essas pessoas que estão escutando essa live, que o Senhor coloque palavras em minha boca. E eis-me aqui, Senhor, para falar tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Senhor, toca corações, toca almas agora nessa manhã, Senhor, e que possamos sair daqui cheias da presença, cheias do Espírito Santo. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler o devocional primeiro, aí a gente entra na palavra, lê também a palavra. Amém? Quando os recursos terminam, a viúva de Serepta vivia um momento extremo. Restava apenas um pouco de farinha e azeite, suficiente para preparar a última refeição para seu filho. Aos seus olhos não havia futuro, provisão e nem saída. Foi exatamente nesse cenário que o profeta Elias chegou trazendo uma palavra do Senhor. Deus não ignorava a escassez dessa mulher. O pedido de Elias não pretendia aumentar seu sofrimento, mas conduzi-la a uma experiência
de fé. Ela precisaria decidir se confiaria mais naquilo que seus olhos viam ou naquilo que Deus havia falado. A viúva ofereceu e um pouco que possuía tornou-se o ponto de partida para o milagre. A farinha não acabou e o azeite não faltou durante todo o período da seca. Deus não encheu celeiros antecipadamente. Ele sustentou aquela casa diariamente. A cada nova direção, sua fidelidade se manifestava outra vez. E talvez seus recursos emocionais, financeiros ou espirituais pareçam estar chegando ao fim. Não despreze aquilo que ainda resta. Entregue ao Senhor o seu pouco, obedeça a direção que Ele der e confie na provisão que vem dele. Nas mãos de Deus, o que parece insuficiente pode se tornar mais do que necessário. Amém? Quando colocamos nosso pouco nas mãos de Deus, a escassez deixa de determinar o final da história. Amém? Que palavra, né? Eu gosto muito dessa palavra, porque muitas vezes nós esquecemos que o pouco com Deus é muito, né? A gente tem que lembrar que o pouco com Deus é muito. Amém? Vamos lá na palavra agora, em 1 Reis 17, do 8 ao 16. Amém? Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem, traga para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Amém? Deixa eu colocar aqui agora. Amém? Eu gosto muito dessa palavra. Mas hoje, né, nós vamos conversar com conversar com aqueles que já olhou para alguma área da vida e pensou: eu não tenho mais nada. Quem nunca, né? Quem nunca parou um dia e pensou isso? Eu não tenho mais nada. Não tenho mais força, não tenho mais recursos, eu não tenho mais estratégias, eu não tenho mais emocional para continuar. E a palavra de hoje não começa com um cenário de abundância, ela começa com um cenário de escassez. Mas é justamente nesse lugar que Deus vai mostrar
que o fim dos nossos recursos não significa o fim dos recursos de Deus. Amém? O cenário era escassez e de seca. Antes de olhar para a viúva, precisamos entender o cenário. E quando eu estava lendo aqui, lembrando que o pouco com Deus é muito, eu lembro quando eu não tinha nada para estar onde eu estou hoje. Realmente não tinha nada. Não tinha dinheiro, estava no seguro-desemprego, tinha pedido a conta e Deus tinha me mandado vir embora para Itapeva. Você está empregada num lugar, eu morava em Tatuí, lá eu estava vivendo uma vida extremamente sozinha, trabalhando numa academia de 12 a 16 horas por dia, se matando de trabalhar, e eu estava cansada daquilo porque estava longe da minha família. E um belo dia, eu fui numa oração, ali eu já tinha conhecido Jesus, eu já estava me aproximando de Jesus. E em 2019, Deus manda eu vir embora. E ele falou assim, eu não esqueço, e eu nunca vou esquecer, por isso que eu anoto tudo. Só que essa palavra, eu não anotei ela no caderno, eu anotei ela dentro de mim. Uma senhora que orou por mim, era uma vizinha do lado onde eu morava. Ela só falou assim, Deus tem grandes coisas na sua vida, mas você precisa voltar para sua casa. Você não devia nem ter saído de lá, mas Deus manda você voltar. E quando você recebe algo assim, e você ainda está caminhando aos pouquinhos na fé, que era logo no começo, eu falei, meu Deus, essa mulher tá louca. Eu vou pedir a conta, eu vou perder tudo, meu seguro, eu vou perder tudo, e eu vou voltar para minha casa com uma mão na frente e outra atrás. Só que aquilo que ela falou para mim, volte para casa. É lá o seu lugar. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Quando ela falou aquilo para mim, eu fiquei remoendo aquilo por muitos dias. E eu não esqueço quando eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou ter que voltar, porque eu não estou aguentando ficar aqui. Eu estou entrando em depressão, sozinha, e Deus está mandando eu voltar. Aí você pense, pedi a conta do emprego de 3 anos que estava lá. Só que quando eu fui pedir a conta, Deus é tão bom, que se Ele mandou, Ele vai dar providência. Eu não tinha condição nem para pagar um caminhão para fazer mudança. Eu falei, meu Deus, como que eu vou levar minhas coisas? Como que eu vou sair daqui? Deus só falava para mim, peça a conta e vai. Aí você cria coragem da onde você não tem, porque você já está com o seu emocional extremamente abalado. Você já não tem dinheiro para nada, você está na escassez, porque eu pagava aluguel, eu pagava minha faculdade e vivia com o dinheiro apertado. E você vai e faz o que Deus manda, pedir a conta. Aí quando eu fui pedir a conta, o meu patrão falou assim, olha Ana, que pena que você vai embora, mas eu gosto muito de você, eu vou fazer um acordo para você não sair com uma mão na frente e outra atrás. Gente, como que você pede uma conta e alguém ainda que faz um acordo com você? Aí naquele acordo deu um dinheiro bom e eu comecei a arrumar minhas coisas e vim embora. E ainda fiquei com o seguro-desemprego. Falei, meu Deus, daí mandei mensagem para minha mãe, tô indo. Só que quando eu cheguei aqui em 2019, que era dezembro, eu cheguei e falei, mãe, eu não vou mais fazer nada da área da educação física. Para mim, essa área acabou, morreu hoje, porque eu estou destruída emocionalmente. Eu não quero mais, eu vou fazer qualquer outra coisa, nem que eu seja para mim voltar a fazer unha, que eu fazia, nem que seja para mim trabalhar em loja, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos educação física. Gente, eu passei por uma fase horrível quando eu estava na área da educação física, porque, gente, não é fácil trabalhar nessas academias que tem muita gente, principalmente mistura de gente, muitos professores, porque um quer comer o outro lá dentro. Um quer acabar com o outro.
E lá onde eu trabalhava era assim, é em todo lugar, gente, tá? Então, quando eu voltei embora, eu falei que eu não queria mais aquilo. Porque eu não aguentava mais sofrer a pressão psicológica dentro do trabalho. E eu falei que eu não queria mais ser professora. Só que, quando Deus tem algo na sua vida, as coisas acontecem. Só que eu não imaginava. Você pense bem, uma pessoa que estava solteira, né? Solteira, não imaginava nem casar. Deus falou para mim voltar. Só que daí, ali quando eu falei que eu não ia mais trabalhar, eu falei, eu vou ficar em paz com o seguro até ver o que eu vou fazer. Esses 6 meses de seguro que a gente tem, né? Falei, vou ficar em paz. A hora que acabar o dinheiro, eu vou ver o que eu faço. Quando eu estava na rua, andando, né? Indo na rua, encontro uma amiga e ela fala, Ana, dá aula para mim. Eu falei, não, eu não vou voltar a dar aula. Isso não é mais para mim, Fer. Ela, você tá louca? Falei, não, eu não quero mais. Eu estou extremamente acabada por dentro. Eu não quero mais saber dessa área. Para mim, acabou. Ela, não, ela ficou 1 mês insistindo para mim, mensagem e falando. Falei, Fer, vamos fazer o seguinte, você é muito minha amiga, vamos lá em casa treinar juntas? Nesse lugar onde eu estou aqui fazendo a live, eu tinha um tatame e ela veio. E ali a gente conversou, fez um treino funcional, eu não tinha um peso, não tinha nada, mas a gente tinha força de vontade. Porque quando você quer treinar, você não precisa de um aparelho chique, você não precisa de uma academia chique, você precisa de uma força de vontade. E ali a gente começou. Só que o pouco com Deus já era muito. Eu até me emociono de falar, porque eu não tinha nada. Eu só tinha força de vontade. Eu falava, eu vou dar aula para ela. Se ela ofereceu R$100 para mim, eu dava aula 3 vezes na semana para ela me pagava 100, gente. Aí eu lembro que a partir dela veio mais 2. E ali eu falei, venha, vamos, né? Então tá bom, já que tá dando certo eu e ela aqui. Veio mais 2. E nisso foram R$300, né? E eu lembro que esse pouco que Deus começou a enviar na minha vida, em menos de 1 ano, ele começou a se tornar muito. Porque daí veio 3, veio 4, veio 5. Aí eu comecei a anotar as alunas no caderninho. Eu falei, meu Deus, eu vou comprar uns pezinhos. Porque agora eu tô animada para dar aula para elas. E eu tô em paz, eu tô dentro da minha casa, eu tô feliz. Não tem ninguém para ficar criticando meu trabalho, não tem ninguém para falar. E ali a gente continuou. E quando eu vi, eu estava atendendo 40 mulheres aqui em casa. Esses dias, gente, acho que está lá no estúdio, eu achei esse caderno. E eu olhava para esse caderno e falei, esse caderno eu nunca vou jogar ele fora. Eu nunca vou jogar esse caderno fora, porque esse caderno lembra de onde Deus me tirou. E o pouco com Deus é muito. E essa palavra, ela se encaixou perfeito nesse meu testemunho, porque o pouco, uma aluna, para hoje olhar onde a gente está, com 300 alunas, quem pode fazer? É Deus, porque eu não tenho controle disso. Eu não consigo controlar pessoas que vêm até mim, eu não consigo controlar pessoas que saem do estúdio, que entram no estúdio. Só que, para você entender que quando Deus tem um propósito na sua vida, por mais que você às vezes não esteja andando debaixo da direção, às vezes a gente está ainda andando em algumas coisas erradas, porque assim, eu estava solteira, eu não entendia o que Deus tinha para minha vida, eu não entendia o que eu tinha que mudar, que eu tinha que renunciar. Só que Deus já tinha preparado. E eu estava indo, eu estava seguindo. Mas nós precisamos entender isso. Só que quando Deus fala, a gente também precisa agir. Quando ele falou, volte para a sua casa, é lá o teu lugar. Você pense, você pedir a conta e voltar para casa, você não acha que isso não gera uma vergonha dentro de você? Um orgulho horrível? E o que eu mais pensava, o que vão pensar de mim? Eu pedi a conta, voltei para casa, era para mim estar melhor em outro lugar. Mas não, porque não era ali o seu lugar.
Não era lá que Deus ia te levantar. E isso foi muito difícil de entender. Mas nós precisamos entender isso. Quando Deus falar algo para você, volte, faça, que lá que eu tenho. Simplesmente faça o que Deus está falando, porque sempre Deus vai enviar um anjo. Um anjo não é um anjo lá do céu que vai descer com asa, não. Anjo é uma pessoa que Deus usa, Deus sempre vai usar uma pessoa para falar. E vem e fala para você, Deus manda te dizer isso. Se aquilo queimar no seu coração, ficar te incomodando, é porque Deus está falando, vai e faz. Porque a gente sabe quando é de Deus. Amém? E antes de olhar para a viúva, precisamos entender o cenário. Israel estava vivendo uma grande seca. Não era simplesmente uma mulher administrando mal seus recursos. Havia uma crise acontecendo. E a viúva de Serepta estava no limite. Quando Elias chega, ela estava recolhendo gravetos. Ela pede água e depois pede pão. Então ela revela a sua realidade. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. A expectativa dela era preparar uma última refeição para o seu filho. E isso é forte porque aos olhos daquela mulher, ela não estava administrando pouco, ela estava preparando o último. Desculpa, gente. Ela não estava administrando o pouco, ela estava preparando o último. Então, talvez existam pessoas assim. É a minha última força. É a minha última tentativa. Eu não sei quanto tempo vou suportar. E é exatamente nesse cenário que Deus entra. Deus, ele não precisa que você esteja vivendo abundância para começar uma obra. Amém? Deus sabia exatamente onde aquela mulher estava. Deus, ele sabe onde exatamente nós estamos. E antes de Elias chegar de Serepta, Deus diz a ele que havia ordenado uma viúva que o sustentasse. E isso chama atenção. Deus sabia onde aquela mulher estava. Sabia da farinha, sabia do azeite, sabia da fome, sabia do filho e sabia da casa. Deus, ele sabe aonde você está. Deus sabe onde está a sua casa. Deus sabe onde está a tua dor. Ele sabe. É isso que chama atenção. A escassez dela não estava escondida de Deus. E isso é importante quando enfrentamos dificuldades. Podemos pensar, Deus, o Senhor está vendo? O Senhor está vendo? Sim. Deus conhecia aquela casa antes de Elias bater a porta. E Deus conhece a sua realidade antes mesmo de você começar a oração. Você não precisa impressionar para dizer, Senhor, é isso que eu tenho. Amém? Não temas. Quando fala não temas aqui, né? Não tenha medo. O primeiro milagre precisava acontecer dentro dela. E em 1 Reis ali, Elias dizendo, né, no 13, não temas. Não temas. Por quê? Porque antes de lidar com a farinha, Deus precisava lidar com o medo. E quantas vezes o medo nos paralisa? Quantas vezes nós temos medo? Se eu tivesse medo, se eu tivesse voltado para trás, naquele dia de 2019, pode ter certeza que eu não estaria vivendo nada disso aqui hoje. Eu não imaginaria, com certeza eu estaria batendo a minha cabeça até hoje. Mas Deus falou, eu tive que lidar com o medo. Eu vou na fé. Eu tive que dar um passo de fé, pedir a conta e vir embora. Lidar com o medo. E a escassez,
ela não mexe somente com os nossos recursos. A escassez, elas mexem com as nossas emoções. Se você está passando necessidade, falta de dinheiro financeiro, vai mexer com a nossa emoção, com o nosso emocional. Eu lembro que quando eu falava, Senhor, eu não tenho nada, acabou tudo. Eu pedia conta, eu achava que eu ia, ser uma professora que ia conseguir guardar dinheiro e isso, e de repente eu peço a conta e não tenho nada, só fico no seguro. Um dinheiro para voltar embora. E quando falta dinheiro, aparece o medo, gente. O medo vem. Eu sei que vem. Que quantas vezes, quantas pessoas passam por problemas financeiros? Quantas? Hoje, graças a Deus, eu tenho minha vida administrada. Mas eu já passei por momentos que eu pensava, meu Deus, não tenho nada. Não tenho da onde tirar. Mas o pouco com Deus é muito. Amém? E quando falta uma resposta, aparece uma ansiedade. Quando nossa força diminui, aparece uma insegurança. Quando não enxergamos o amanhã, queremos controlar tudo. E por isso, antes de falar sobre provisão, Elias diz, não temas. Anote isso no seu caderno, no seu coração. Não temas. Amém? Mesmo eu, uma menina praticamente, eu falei para vocês, eu conheci Jesus com 26, com 2019 eu estava com 29. Era um tempinho ali conhecendo a Deus, mas eu não sabia muito ainda das coisas de Deus. E mesmo assim, Deus estava ali, eu peguei, confiei e fui. E quando a gente lê não temas, talvez o maior problema não seja somente aquilo que está faltando na sua mão, mas o medo que falta colocou no seu coração. E nesses 40 dias, Deus também quer trabalhar nisso. Ele vai trabalhar isso em você. Essas palavras, esses devocionais, eles não estão sendo à toa, eles estão sendo um trabalhar. Porque medo todo mundo tem, e principalmente quando entra a parte financeira. Mas nós precisamos lembrar dessa palavra. Quando você fala, Senhor, eu não tenho nada, meu filho está pedindo coisas dentro de casa e eu não tenho de onde tirar. Você vai falar, Senhor, em 1 Reis o Senhor já diz ali com a viúva e Elias, não falta azeite e não falta farinha. O pouco com o Senhor é muito. Quando você tiver, lembrar que você tem essa palavra, para você lembrar que o pouco com Deus é muito. Eu pedi a conta, estou sem nada. Eu não tenho de onde tirar. O pouco com Deus é muito. Amém? Não esqueça dessa palavra, porque Deus ele faz um milagre. Com R$100 no Pix, Deus ele faz 1000. Amém? Você não pode deixar o medo atrapalhar a sua fé. O medo atrapalhar a sua fé. Amém? E Elias dá uma orientação à mulher. E aqui precisamos ensinar com responsabilidade. Esse texto não é autorização para líderes religiosos exigirem dinheiro ou bens de pessoas vulneráveis. O episódio descreve uma direção específica de Deus naquele contexto. O princípio espiritual que podemos extrair é: a fé daquela mulher precisou produzir obediência. Ela tinha uma escolha, poderia agir exclusivamente pelos seus olhos enxergavam, tenho pouco, vai acabar. Não existe o amanhã, não existe amanhã. Ou poderia confiar na palavra que Deus estava dando. Ela mandou Elias, assim como um dia veio uma senhora orar por mim, vai embora, porque é lá que Deus tem grandes coisas na sua vida. Ela poderia confiar na palavra que estava dando, ela obedeceu. E aqui está uma questão para hoje. Em que área
Deus já mostrou o que você precisa fazer, mas o medo está impedindo você de obedecer. Amém? Em que área o medo está impedindo você de obedecer hoje? Porque quando mexemos com o financeiro, o nosso emocional e o medo, ele aumenta. E isso não é só de uma pessoa, todo mundo é assim, gente. Quando falta um dinheiro para pagar um boleto no dia, você já fica o quê? Com medo. Mas se você conhece Deus, se você sabe de onde você veio, se você conhece um Deus que faz milagres, você só olha ali e fala, Senhor, o pouco com Deus é muito. Eu preciso acertar essa conta. Eu preciso que o Senhor entre com providência. E Ele entra. Mas nós precisamos deixar o medo, não temas. Obedeça. E talvez não tenha relação nenhuma com o dinheiro. Pode ser não só dinheiro, né? Mas pode ser perdoar, recomeçar, abandonar algo, buscar ajuda, tomar uma decisão. Amém? Esperar, servir, confiar, são tantas coisas que nos dá medo, não é só dinheiro. Mas outras coisas também nos impedem de caminhar com Deus. E a fé bíblica não é somente acreditar, fé também produz resposta. Amém? O pouco nas mãos de Deus, a mulher poderia desprezar aquilo que tinha. Muitas vezes nós desprezamos e nem vemos. Mas a mulher ela poderia desprezar aquilo e é só um pouco de farinha, é só um pouco de azeite. Mas aquele pouco se tornou o ponto onde ela experimentou a provisão de Deus. E isso aparece várias vezes na Bíblia. Moisés tinha uma vara, Davi tinha pedras, um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Amém? E hoje eu quero deixar essa palavra para você, que você coloque aí no seu dia 4, que o pouco com Deus é muito. E se Deus, Ele já enviou algum anjo para falar com você, se Deus já está tocando no seu coração, se aquilo queima dentro do seu coração, dê um passo de fé. Não fique paralisada, não pare. A gente às vezes recebe a palavra, mas nós ficamos paralisados por alguns dias, né? Porque a gente fica com aquilo, será? Né? Será se é isso mesmo? Será? Mas se a pessoa veio, falou debaixo da base da palavra da Bíblia, se ela leu a Bíblia, se ela falou aquilo que Deus mandou realmente, vai na fé. Vai na fé e obedeça. Não fique com medo. Eu sei que não é fácil, eu sei, eu já passei por isso. Mas o dia que eu recebi essa palavra, vá embora, que é lá que o Senhor tem na tua vida. Fiquei dias remoendo, dias. Eu só criei coragem um dia e falei, eu vou. Tô indo, não sei o que vai ser. É fé pura, porque como que você vem, você não tem nem emprego, você não tem nada. Você só vai. Você só vai. Eu tô indo, Senhor. Eu tô indo. O Senhor mandou vir embora, eu tô indo. Vai que é lá. Gente, lembrei agora, aquele livro de Eli, vocês já assistiram aquele filme? É praticamente isso. Ele caminhando, o homem cego, segurando a palavra na mochilinha. Eu achei tão lindo, mas eu chorei naquele filme. Ele segurando a palavra na mochilinha. Todo mundo tentando pegar ele. Todo mundo tentando pegar ele. Ele só tinha uma palavra, ele só tinha uma direção. Vá para o oeste. Ele só tinha isso. O Espírito Santo falou isso, ele foi e obedeceu. Mas ele nem sabia o que ele ia passar, né? Ele não sabia o que ele ia passar. Mas ele chegou onde ele tinha que chegar, que era lá no oeste. E ele segurando a palavra de Deus, que era o único livro que estava salvo no filme lá, né? E daí ele chega onde ele tinha que chegar, só que o homem era cego, pegam a Bíblia dele que tanto queria, só que a pessoa que pegou não sabia ler a Bíblia em braille. Aí pense, o homem, todo esse tempo de vivendo, que Deus mandou ele caminhar, ele tinha a Bíblia decorada.
Aí ele escreveu a Bíblia, o cara lá escreveu para ele, e o outro que roubou a Bíblia dele não sabia ler. Por quê? Porque Deus faz as coisas que a gente não imagina. Ele só pegou o livro fechado, ninguém sabia como que estava por dentro, estava em braille. Assista esse filme, gente, é maravilhoso, edifica a fé da gente. A fé é isso, botar o pé e vai. Você não sabe o que, não tem como você saber o que vai ter. Mas se Deus falou, se está na palavra, se Ele falou para você, vai que é lá, vai. Não fique parado. Vai com medo mesmo. Não temas, não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Acredito que é só isso que eu tenho a falar hoje. Foi uma live bonita. Na hora que eu comecei a ler a palavra aqui, já começou a queimar dentro de mim sobre tudo que eu vivi. E Deus já falou, fale, pode falar, que isso precisa ser falado. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar, Senhor, nos dar sabedoria cada vez mais do céu, discernimento espiritual, sempre para entender o que o Senhor tem na nossa vida. Eu não sei da vida das pessoas que estão assistindo essa live, mas que hoje, se tiver pessoas que estejam assistindo essa live, Senhor, se estiver com algum medo dentro do coração, medo de dar algum passo de fé, Senhor, que essas pessoas hoje tomem coragem agora, a partir dessa palavra. Porque o pouco com o Senhor é muito. Porque quando o Senhor tem a provisão, o Senhor já tem o milagre, o Senhor simplesmente está esperando nós dar um passo de fé. E que Teu Espírito Santo, nessa manhã, encha, Senhor, essas pessoas que estão assistindo. Deixem elas cheias da presença durante o dia. Que elas fiquem lembrando o dia todo dessa palavra, meditando nisso. E que elas também lembrem-se de que o Senhor ainda faz milagres. É o Senhor o dono do ouro e da prata. É o Senhor que tem a provisão de todos os dias. É o Senhor que dá a provisão de hoje e do amanhã. Não podemos ter medo, porque é o Senhor que faz nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu dia 4. Obrigada, Senhor, por essas vidas. E obrigada, Senhor, por eu estar aqui hoje. Por ter chegado aonde o Senhor queria que eu chegasse. Por estar aqui hoje, trazendo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Até amanhã, no dia 5. Em nome de Jesus, amanhã é uma porta no meio das impossibilidades. Ai, Senhor, não... Gente, eu tô até vendo o que Deus vai fazer com nós nesses 40 dias, porque olha... Ai, Jesus, como eu te amo. Deus abençoe, gente, eu vou ficar aqui chorando com Deus. Amém? Até amanhã.